Torcedor do Vasco, é hora de ligar o sinal de alerta e prestar muita atenção em tudo o que está acontecendo nos bastidores do clube, porque o cenário começa a ficar mais movimentado do que parecia alguns dias atrás. O ambiente em São Januário segue de trabalho intenso. Mas as notícias que chegam de fora do campo começam a mexer com a cabeça da torcida e também com o planejamento interno, especialmente quando falamos de possíveis saídas, joias da base e mudanças importantes que impactam diretamente o futuro do time. Nos últimos dias, o Vasco manteve uma rotina forte de treinamentos no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, com foco total na preparação para o clássico contra o Fluminense. O clima entre os jogadores é de concentração máxima e o trabalho vem sendo feito com muita atenção aos detalhes. O que chamou a atenção nesse período não foi apenas o trabalho do elenco principal, mas também a presença de jovens promessas da base que passaram a vivenciar o dia a dia entre os profissionais. Dois nomes em especial despertaram curiosidade e empolgação: Isaac Madeira e Alan Santos, atletas da geração 2010 que tiveram a oportunidade de treinar junto do time principal. Isaac, que atua como volante e também pode jogar na zaga, é visto internamente como um líder natural da sua categoria, enquanto Alan, meia de característica mais ofensiva, é tratado como um jogador de grande potencial técnico. Esse tipo de integração é visto como um passo importante para o amadurecimento dos garotos e mostra que o clube começa a olhar com mais cuidado para o seu próprio celeiro de talentos. Mas nem todas as notícias envolvendo a base trazem motivos para comemoração. Uma situação que gerou incômodo entre muitos vascaínos foi a confirmação de mais um empréstimo de Raí Breno, jogador que por muito tempo foi tratado como uma das grandes promessas do clube. Ele construiu toda a sua formação em São Januário, sempre com boas atuações nas categorias de base, participando diretamente de gols, distribuindo assistências e chamando atenção pelo talento. Mesmo assim, nunca conseguiu uma oportunidade real no time profissional. Para se ter uma ideia, ele não chegou a atuar oficialmente pelo elenco principal em nenhuma partida. O que pesa ainda mais nessa história é o vínculo emocional do jogador com o clube, já que ele sempre esteve presente nas arquibancadas de São Januário, convivendo com outros garotos que moravam no clube e acompanhando de perto os jogos. Após uma passagem recente por um clube do interior de Minas Gerais, onde somou algumas partidas e uma assistência, Raí agora segue para uma nova experiência. Desta vez, defendendo o Internacional de Limeira. O período complicado por conta de uma cirurgia no joelho, realizada no fim de 2023, acabou atrasando sua evolução, mas ainda existe a esperança interna de que ele consiga reencontrar o bom futebol. Para o Vasco, a situação é vista de forma pragmática. No momento, ele não faz parte dos planos diretos, mas o clube acompanha à distância essa nova fase, torcendo para que ele se desenvolva e, quem sabe, volte mais maduro no futuro. Outro assunto que movimentou o dia a dia do torcedor foi a divulgação do modelo do novo uniforme para a próxima temporada. A camisa, que teve imagens espalhadas nas redes, traz um visual mais sóbrio, com predominância da cor preta e detalhes mais marcantes nas mangas e na gola. A tradicional faixa diagonal branca aparece como elemento central do design, com pequenos detalhes que remetem à história do clube e às suas raízes. A proposta segue uma linha mais clássica, apostando na força da identidade do Vasco ao invés de grandes invenções visuais. Para muitos,
Esse estilo mais limpo valoriza ainda mais o peso da camisa, que por si só já carrega história e simbolismo suficientes para impactar dentro e fora de campo. Nos bastidores, também ganhou força a confirmação do novo acordo com a fornecedora de material esportivo. O contrato firmado prevê uma parceria inicial de 5 temporadas, com possibilidade de extensão por mais 2, o que pode levar o vínculo até o início da próxima década. Os valores fixos e variáveis da parceria representam um salto importante na arrecadação do clube, abrindo espaço para investimentos mais consistentes na estrutura, no futebol e também nas categorias de base, internamente. Esse acordo é visto como um dos maiores movimentos comerciais da história recente do Vasco, e existe uma expectativa real de que isso ajude a elevar o patamar competitivo da equipe nos próximos anos. Enquanto tudo isso acontece fora das 4 linhas, dentro de campo, a preparação segue em ritmo intenso. O clássico que se aproxima exige foco total. E o elenco sabe que o desempenho nesse tipo de jogo vai muito além dos 3 pontos. Jogos grandes mexem com o emocional do torcedor, influenciam o ambiente do clube e até mesmo o mercado em relação a alguns atletas. E falando em mercado, começa a crescer uma inquietação grande em relação a um nome que virou peça-chave do elenco cruzmaltino. As movimentações recentes indicam que clubes do exterior começam a observar com mais atenção uma das principais engrenagens do time, e o Vasco acompanha tudo de perto, tentando entender até que ponto essas sondagens podem virar algo concreto. Seguindo essa linha de raciocínio, o cenário em torno de uma possível movimentação no elenco começa a ganhar contornos bem mais sérios, principalmente quando o assunto envolve um dos jogadores mais regulares do Vasco nos últimos tempos. A situação passou de simples especulação para algo que já é tratado internamente com muita cautela, porque o interesse vindo de fora não é raso, não é passageiro. E envolve mercados que costumam ser agressivos quando decidem abrir conversas por atletas em bom momento. O que chama a atenção é que esse jogador em questão não vive uma fase qualquer. Ele vem sendo reconhecido nacionalmente pelo desempenho consistente, pela regularidade e pela capacidade de decisão, especialmente em jogos grandes. O reconhecimento não veio só da torcida, mas também de premiações oficiais do futebol brasileiro, o que automaticamente coloca o nome dele em vitrines internacionais. Esse tipo de exposição muda completamente o cenário de um atleta no mercado, porque ele passa a ser visto não apenas como uma boa peça local, mas como um jogador pronto para desafios maiores. A idade dele também pesa muito nessa equação. Não é mais um garoto em formação, mas também não é um atleta em fim de carreira. Está exatamente naquele ponto em que clubes estrangeiros enxergam potencial de retorno técnico e até financeiro. E é aí que a situação começa a ficar delicada para o Vasco, porque quando sondagens começam a vir de mercados como o italiano, o espanhol e o alemão, além do futebol do Oriente Médio, o clube sabe que não está lidando com curiosidade, mas com um interesse real, que pode virar proposta concreta a qualquer momento. Internamente, o Vasco adota uma postura de vigilância total. Nenhuma conversa é ignorada, nenhum contato é tratado como irrelevante. O departamento de futebol acompanha cada movimentação, cada pedido de informação e cada sinal vindo desses mercados. Já houve solicitação de condições, questionamentos sobre valores e modelos de negociação, ainda que, até o momento, nenhuma proposta oficial tenha sido colocada na mesa. Mesmo assim, o simples fato de clubes desse porte estarem monitorando a situação já cria um clima de atenção permanente.
Do lado do jogador, o momento é de equilíbrio. Ele demonstra felicidade no clube, se sente valorizado, tem identificação com o ambiente e entende a importância que conquistou dentro do elenco. Ao mesmo tempo, não é segredo para ninguém que existe um sonho maior na carreira de qualquer atleta que vive uma fase assim. A proximidade de uma Copa do Mundo adiciona um peso enorme nessa decisão. Ele sabe que precisa estar em alto nível, jogando com frequência e visibilidade para seguir no radar da seleção. E, nesse sentido, permanecer no Vasco até pelo menos o meio da temporada aparece como um caminho estratégico para manter regularidade e protagonismo. Só que existe outra força nessa balança: o fator financeiro. Clubes de ligas do Oriente Médio costumam oferecer valores muito acima da média, tanto para o clube quanto para o atleta. Isso mexe com qualquer planejamento, porque não se trata apenas de escolha esportiva, mas também de segurança financeira e de oportunidades que podem não se repetir. Com quase 3 décadas de vida, ele sabe que está entrando em um momento decisivo da carreira, aquele tipo de janela em que uma decisão pode mudar todo o futuro profissional. O Vasco, por sua vez, tenta conduzir tudo com cautela. Existe diálogo aberto com o atleta, com os representantes e também com os interessados. A ideia não é criar ruído nem ansiedade, mas estar pronto para qualquer cenário. Perder um jogador desse nível seria um baque técnico, mas ao mesmo tempo poderia representar um alívio financeiro e a possibilidade de reinvestir na montagem do elenco. Esse dilema é real e está presente nas conversas internas, mesmo que publicamente o discurso seja de tranquilidade. Enquanto essas discussões acontecem, o ambiente no clube segue com foco no futebol. A comissão técnica trabalha para manter o grupo concentrado, longe de qualquer distração externa. Sabe-se que esse tipo de situação pode afetar o desempenho dentro de campo, e o objetivo é blindar o elenco ao máximo. O recado passado internamente é claro: independentemente do que possa acontecer no futuro, o presente precisa ser forte, competitivo e com total entrega a cada treino e a cada partida. O torcedor, por sua vez, vive aquele misto de orgulho e apreensão. Orgulho por ver um jogador do clube sendo reconhecido e disputado. Preocupação por imaginar um time perdendo uma peça essencial no momento em que começa a ganhar mais consistência. Essa é a realidade dos clubes que vivem processos de reconstrução. Quando alguém se destaca, naturalmente vira alvo. E esse assunto ainda tende a ganhar novos capítulos nos próximos dias, porque as conversas seguem acontecendo de forma reservada. Os contatos continuam sendo feitos e qualquer movimento pode mudar rapidamente o cenário. O Vasco sabe disso, o jogador sabe disso e a torcida começa a perceber que os bastidores estão mais quentes do que aparentam. O que se percebe dentro do clube é uma tentativa constante de antecipar cenários, de se preparar tanto para uma possível permanência quanto para uma eventual saída. Os nomes começam a ser mapeados de forma silenciosa, não como substituições definitivas, mas como alternativas que possam manter o nível de competitividade do elenco caso algo realmente avance. Esse tipo de movimentação não significa que a diretoria já tenha decidido negociar, mas mostra que o Vasco não quer ser pego de surpresa, principalmente em um momento em que o time tenta ganhar estabilidade e confiança após temporadas de altos e baixos. Ao mesmo tempo, o clima nos treinos segue intenso e com alto nível de cobrança. A comissão técnica tem reforçado bastante a importância de manter o foco no trabalho diário, independentemente de tudo que acontece fora das 4 linhas. Existe uma cobrança interna grande para que o time amadureça como grupo,
para que reaja bem às pressões e para que transforme a ansiedade do entorno em combustível dentro de campo. Isso tem sido claramente trabalhado nas conversas com o elenco, nos vídeos internos e nas atividades realizadas no centro de treinamento, onde a palavra de ordem tem sido equilíbrio. E é justamente esse equilíbrio que vai ser testado nos próximos jogos, porque a sequência que o Vasco tem pela frente exige um nível de concentração altíssimo. Os adversários são diretos. Os confrontos têm peso de decisão e cada detalhe começa a fazer diferença. A torcida sente isso, o elenco sente isso, e o clube como um todo sente que está entrando em um período-chave da temporada, em que qualquer escolha fora de campo pode refletir diretamente no rendimento dentro das 4 linhas. Nos bastidores, o que se percebe é um cuidado maior com o planejamento, com decisões menos impulsivas e com uma tentativa real de construir algo mais sólido. Existe um entendimento de que o Vasco não pode mais viver apenas de momentos, mas sim de um processo contínuo de crescimento. E nesse contexto, cada jogo, cada movimentação de mercado e cada passo dado internamente carrega um peso enorme, porque tudo que está sendo feito agora tem impacto direto na forma como o clube será visto e respeitado daqui em diante. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Pode comemorar, torcida Cruz Maltina. O Vasco estaria prestes a anunciar uma contratação que promete agitar o cenário do futebol nacional. O uruguaio Brian Rodrigues estaria chegando ao clube com festa e muito mistério em torno do negócio. Fontes próximas ao clube, ainda não oficiais, garantem que o atacante, conhecido por sua velocidade e habilidade nas jogadas individuais, seria a peça que o time precisava para dar mais dinamismo ao ataque. A chegada de Rodrigues teria sido cercada de suspense. Apesar de nenhuma confirmação oficial, bastou o boato circular nas redes sociais para que torcedores começassem a se organizar em uma espécie de recepção antecipada, planejando bandeiras, cânticos e até faixas de boas-vindas no aeroporto. É claro que a expectativa se mistura com a ansiedade. Muitos querem ver se o uruguaio vai conseguir replicar o desempenho que teve em passagens por clubes sul-americanos e até mesmo no futebol europeu, onde demonstrou flashes de talento que chamaram atenção da mídia. Internamente, comenta-se que a diretoria vascaína acredita que a contratação pode ser um divisor de águas. Com um elenco ainda em reformulação, a ideia seria usar a chegada de Rodrigues não apenas como reforço técnico, mas também como um reforço moral para a equipe. O jogador, ainda de acordo com rumores, teria mostrado interesse em vestir a camisa Cruz Maltina, o que aumenta ainda mais a expectativa de torcedores e analistas esportivos. Alguns perfis de insiders do futebol já aventam até a possibilidade de que ele seja o novo símbolo do time, aquele capaz de carregar a responsabilidade de gols decisivos e jogadas que mudam partidas. Nos bastidores, a movimentação é intensa. Treinadores e dirigentes discutiriam a melhor forma de encaixar Rodrigues no esquema tático, aproveitando sua velocidade e dribles para criar mais profundidade no ataque. Os fãs, é claro, alimentam a imaginação com montagens de possíveis combinações com os principais atacantes do time, especulando sobre como seria ver o uruguaio conduzindo a bola pelo campo com sua característica ousadia. Enquanto o anúncio oficial não sai, o burburinho continua crescendo. Cada postagem nas redes
Cada vídeo de treino vazado ou comentário de repórteres esportivos é rapidamente compartilhado e comentado, gerando uma verdadeira febre. Para a torcida do Vasco, Brian Rodrigues já é quase um presente antecipado, uma promessa de dias mais vibrantes dentro e fora de campo. E se o boato se confirmar, pode-se dizer que a festa da chegada do uruguaio será apenas o início de uma nova era de entusiasmo no clube. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.